Oi, crianças, graça e paz. Estamos começando mais uma EBD em casa, a nossa escola bíblica dominical, onde vamos aprender mais um pouco da Bíblia, a palavra de Deus. Mas antes, vamos falar com Deus em oração. Orar é falar com Deus. Então, feche os seus olhinhos aí na sua casa mesmo e faça a sua oração com a tia, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos. Amado Deus, Pai que está nos céus, nós te agradecemos, ó Pai, por teus cuidados, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por as crianças, ó Pai. Agradecemos por suas famílias. Agradecemos, meu Deus, pelo alimento, pela noite de sono que o Senhor nos guardou. Agradecemos pelas nossas vestes, por nossas casas, pelo cuidado e a proteção que o Senhor tem assim nos dado a cada dia, Deus. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos conduza no decorrer desse dia, a cada um que está nesse momento, meu Deus, fazendo suas orações em casa, que o Senhor esteja cuidando também, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por teu amor, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Nós vamos agora dar continuidade às nossas histórias, às nossas lições bíblicas. Mas antes da nossa história, nós vamos cantar um cântico que eu tenho certeza que você conhece. Esse cântico, ele fala de algo muito triste. Ele fala de duas coisas, uma coisa boa e outra coisa muito triste. O que será? Essa coisa muito triste, eu e você temos. Então, nós vamos descobrir juntos nesse cântico. Vamos lá? Eu canto aqui, vocês cantam aí. Vamos lá. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não mora no meu coração. Será que mora no seu? Vamos lá? Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão, isso sim mora no meu coração. O amor mora no meu coração. E no seu? Vamos lá, não terminou. Se o pecado te chamar, diga não, não, não. Se o pecado te chamar, diga não, não, não. O pecado é muito mal, ele tem cara de pau. Se o pecado te chamar, diga não, não, não. Então, crianças, esse cântico está falando do pecado, o coração que tem o pecado e o que tem o amor. Será qual desses o seu coração tem? No decorrer da história, nós vamos aprender o que nós devemos fazer para tirar o pecado do nosso coração, para que o amor de Deus venha morar em nosso coração. Nós vamos saber como. Então fique atento, pegue a sua Bíblia e vamos acompanhar a nossa lição de hoje, dando continuidade à lição de número 4, que tem como tema: com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Então, esse título está falando o quê? Que nós não devemos brincar com as coisas que Deus ele nos ensina. Como é que nós brincamos com Deus? Quando nós fazemos as coisas contrárias que ele diz. Por exemplo, quando ele diz assim: obedeça pai e mãe, e você vai lá e desobedece. Então você está brincando com Deus, está zombando de Deus. Isso termina também sendo o quê? Um pecado. E o seu coração já começa ficando manchadinho. Então, no decorrer da história, nós vamos aprender com os personagens o que aconteceu na vida deles. Será que no coração deles tinha amor ou pecado? E o que eles fizeram? Será que eles continuaram com o pecado? Então, vamos ficar atentos. Então, nós vamos ver na Bíblia, a palavra de Deus, o nosso versículo, que você abra aí juntamente com a tia, no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, parte A. Gálatas 6, versículo 7, parte A. Gálatas tem como autor Paulo. Quem é o autor?
Autor é alguém que escreve um livro, né? Então, o autor de Gálatas é Paulo. E diz assim o versículo: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Não se zomba? Essa palavra o que quer dizer? Então, vamos repetir novamente. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Gálatas 6, 7, parte A. Esse versículo está nos dizendo, crianças, que nós não devemos deixar sermos enganados pelas coisas erradas. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina como seguir. Então, quando nós fazemos algo contrário à palavra de Deus, nós estamos zombando dele, nós estamos desprezando. Zombar é o que? É desprezar, é você agir com zombaria, você não dar importância a algo tão sério, né? Então, na lição de hoje, na história de hoje, nós vamos ver o que aconteceu com as pessoas da nossa história de hoje, porque elas não levaram Deus a sério. O que será que aconteceu com essas pessoas? Foi algo muito, muito, muito triste. Então, vamos ficar atentos para descobrirmos juntos o que aconteceu com essas pessoas, porque zombaram de Deus. Então, crianças, a nossa história está no livro de Atos, o 5º livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 5. E a Bíblia diz que os apóstolos, eles continuavam testemunhando, falando de Jesus para as pessoas, porque agora eles levavam a mensagem de Deus para as pessoas. E aí diz que muitas pessoas aceitavam Jesus e a igreja ia crescendo cada dia, as pessoas estavam felizes e mais pessoas iam aceitando Jesus e a igreja ia crescendo. Então, essas pessoas elas estavam muito, muito felizes porque agora tinham Jesus no coração. E a Bíblia diz que elas estavam tão, tão felizes que elas gostavam de estar sempre juntas, sabe para quê? Para orar. E gostavam de estar juntas para comer. E também, crianças, a Bíblia diz que tudo que elas tinham, elas repartiam com as pessoas que não tinham. Sabiam que hoje também há muitas pessoas que precisam de alimento, de roupa. Tem crianças que não têm nem brinquedo. E muitas vezes elas se alegram com apenas um brinquedo que às vezes você tem em casa. Então, quando você souber de alguma família, de alguma criança que precisa da sua ajuda, da nossa ajuda, é importante ajudar, porque Deus se alegra. E a Bíblia diz que tinha um homem chamado Barnabé, que ele vendeu um terreno e levou dinheiro para os apóstolos, para que ele pudesse dividir com as pessoas que estavam precisando. Então, Barnabé não era obrigado a vender o seu terreno e dar todo o dinheiro do terreno, mas ele, por amar a Deus, por gostar de ajudar as pessoas e amar a Deus, ele deu todo aquele dinheiro para os apóstolos, para que pudesse dividir com aquelas pessoas que estavam precisando. E com certeza Deus ficou muito feliz, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Que bom! Então, crianças, mas vocês acreditam? E tinha um casal, crianças, que também queria ajudar, queria compartilhar os seus bens com as pessoas que precisavam. Era Ananias e Safira. Esse era um casal. Então eles queriam muito ajudar aquelas pessoas que precisavam. E aí eles resolveram vender um terreno para ajudar aquelas pessoas. E assim Ananias fez. Ele vendeu o terreno, pegou todo aquele dinheiro e ele disse que ia levar para os apóstolos para ajudar aquelas pessoas. Mas antes ele fez um acordo com a sua esposa. Ele deixou uma parte daquele dinheiro com sua esposa, o que não era errado, porque eles não era necessário dar todo o dinheiro. E a pessoa dava o tanto que quisesse. Então, aí ele deixou uma parte daquele dinheiro com sua esposa Safira e foi até os apóstolos lá todo feliz. Chegou lá, disse que tinha vendido o terreno e que estava levando todo o dinheiro. Ele falou isso para os apóstolos. E aí ele colocou lá os pés dos apóstolos. E Pedro falou para ele:
por que você está mentindo? Por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Como assim, crianças? Como é que ele sabe que Ananias estava mentindo? Foi Deus que avisou Pedro que Ananias estava mentindo, crianças. Porque nós não podemos esconder nada de Deus. Muitas vezes você pode até esconder algo da mamãe, do coleguinha, mas de Deus você nunca esconde. Porque Deus, ele sabe tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós fazemos. Deus sabe. Nada pode ser escondido de Deus, porque foi Ele quem nos criou. Então, por causa dessa mentira, sabe o que foi que Pedro disse? Ele disse assim: Ananias, você não mentiu para homens, mas sim para Deus. E por causa dessa mentira, a Bíblia diz, crianças, que naquele momento, Ananias caiu no chão morto. Meu Deus, crianças, olha só como a mentira é algo sério. Ananias morreu porque mentiu. Então, diz que vieram os homens e cobriram ele e levaram para ser sepultado. Ele foi morto por causa da mentira. Ele poderia até ter evitado, porque não precisava mentir, que tinha deixado uma parte, mas ele não fez assim. Então ele teve um final muito triste, né, crianças? Por isso é importante sempre falar a verdade, porque mesmo que você esconda de alguém, Deus, ele está sempre vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos, ele vê tudo. E aí, passou 3 horas depois que os homens tinham enterrado Ananias. Aí veio a sua esposa, Safira, toda feliz, com aquela parte do dinheiro que tinha ficado. E quando Pedro perguntou para ela se realmente Ananias tinha vendido o terreno por aquele valor, sabe o que ela respondeu, crianças? Ela confirmou que sim, quando na verdade não tinha sido, porque ele tinha deixado uma parte. Então, sabe o que aconteceu? Aconteceu da mesma forma que aconteceu com seu esposo. Safira também caiu morta porque ela mentiu, crianças. Então, e aí quando aqueles homens vinham voltando, que estavam sepultando Ananias, pegaram Safira também e levaram morta e sepultou ao lado do seu esposo. Então, criança, por que nós não devemos mentir? Porque a mentira, ela nos leva à morte, ela gera a morte. A mentira, ela nos separa de Deus. E a mentira, ela deixa o nosso coração sujo, da sujeira do pecado. E para que a gente venha realmente ter o nosso coração limpo, nós precisamos fazer o quê, crianças? Nós precisamos nos arrepender, precisamos confessar os nossos pecados para Jesus. Eu vou estar lendo algumas coisas aqui que são pecado. Então, e você pode refletir aí, crianças, se já aconteceu isso na sua vida, se você já fez esse tipo de coisa, é o momento de você se arrepender, pedir perdão a Deus, tá bom? Então, essa caixa representa o pecado. E aí eu vou ler e vou colocar aqui. Então, pegar um brinquedo escondido do colega. É pecado? Sim, é pecado, porque isso é algo que não agrada a Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com o que temos. Então, quando alguém pega algo escondido, pensando que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, porque Deus vê todas as coisas. Então, isso é pecado. Não deve fazer isso, por quê? Porque é pecado e não agrada a Deus. Colar na prova. Será que alguém já colou na prova? Colar na prova também é pecado. Muitas vezes a professora tá ensinando outras crianças, tá mais distante, e tem criança que muitas vezes quer colar por a prova do colega. Então isso é pecado. Mesmo que a professora não veja, mas Deus também está vendo, porque Ele vê todas as coisas. Então não devemos fazer isso, crianças, porque é pecado. E o pecado gera morte. E também, o que mais? Dar língua para os colegas quando vira as costas? Você já fez isso? Não pode, porque isso também é pecado. Eu sei que você não fez isso porque vocês são crianças obedientes. Então, isso não pode fazer, porque essas coisas desagradam a Deus.
tudo que nós fazemos escondidos desagrada a Deus e torna o nosso coração sujo do pecado. Mas, crianças, nós precisamos pedir ajuda a Deus. Nós precisamos pedir ajuda a Deus porque somos todos pecadores. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Depois que Adão e Eva pecaram, todo mundo passou também a ser pecador. Por isso nós precisamos pedir ajuda a Deus. Aqui na história de Ananias e Safira, eles pecaram. Eles até pensaram, eles até imaginaram que ninguém ia saber, que ninguém ia ver. Como realmente as pessoas, elas não sabem o que as pessoas fazem, mas Deus, Ele sabe. Então eles pecaram, eles não tiveram tempo de se arrepender, de pedir perdão, para que fossem perdoados, e por isso eles morreram. Mas hoje nós podemos pedir perdão a Deus dos nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue para nos purificar do pecado, para tornar o nosso coração limpo da sujeira do pecado. E quando nós confessamos nossos pecados para Jesus, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos purificar da sujeira do pecado, porque para isso Jesus morreu. Ele morreu por amor a mim e a você. Nós não merecíamos o perdão de Jesus, mas Ele morreu porque Ele nos ama tanto. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Nós temos uma promessa de morar com Jesus no céu. Então, para que a gente possa morar com Jesus no céu, nós precisamos aceitar Ele aqui na terra, para que Ele possa limpar o nosso coração da sujeira do pecado, porque o pecado não pode entrar no céu. O pecado é as coisas erradas que nós fazemos, que nós falamos, que nós pensamos, e por isso não pode entrar no céu, porque o céu é a casa de Deus, é o lugar santo que Deus está preparando para todos aqueles que receberem Jesus no coração como Salvador. Então, crianças, nós podemos ter essa oportunidade hoje de ter a nossa vida transformada pelo poder de Jesus. E aí, depois que nós aceitamos Jesus, nós precisamos crescer, nós precisamos receber o ensinamento da palavra, ir para a igreja, orar. Nós precisamos crescer. Assim como as plantas crescem, como quando nascem os bebês, eles precisam se alimentar de leite para ficar forte. Nós também, quando aceitamos Jesus no coração, nós somos como uns bebês. E nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, para que a gente cresça forte e que a gente possa um dia morar no céu com Jesus. Essa é a promessa que Ele tem para todos aqueles que crêem, todos aqueles que se tornarem filhos de Deus. Lembro que na história de Ananias e Safira, eles mentiram e por isso eles morreram. E a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Mas você não é filho do diabo. Você é um filho de Deus, que precisa reconhecer, que precisa pedir perdão a Deus dos seus pecados, para que você possa se tornar filho de Deus e morar no céu com Jesus. Que bom! Nós temos essa promessa, crianças. Então, nós podemos aprender com essa história, crianças, que com Deus não se brinca. Tudo que nós fazemos, Deus está vendo. E tudo que nós precisamos é falar a verdade, sempre. Tá bom, crianças? Então, nós vamos orar, encerrando esse momento. Eu vou pedir para você estar recontando essa história lá no grupo das mães, para ver o que você aprendeu com essa história, tá bom? E reflita sempre. Falar sempre a verdade é melhor. Então, nós não devemos zombar, não devemos brincar com Deus, com as coisas sérias. Então, vamos fechar os olhos e vamos orar agradecendo a Deus. Meu Deus e meu Pai, obrigado, porque o Senhor é a verdade que nos liberta. Perdoa os nossos pecados e nos ajude a cada dia sempre falar a verdade. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.
Amém, crianças? Que o Senhor abençoe e até o próximo vídeo, ou talvez seja na sala, já não sei. Mas um beijo para todos. Tchau!